galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou fazer uma breve explicação sobre a força magnética em um fio condutor. Eu acredito que agora você vai aprender. Bom, vamos pensar o seguinte, né? A primeira coisa que a gente deve considerar é um fio condutor de comprimento L qualquer que esteja sendo percorrido por uma corrente elétrica I e imerso num campo magnético B. Eu não vou ficar fazendo demonstração de fórmula para não fugir ao intuito de mostrar como isso aqui funciona, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que a gente pode reparar aqui é o seguinte, esses traços aqui representam as linhas do campo, tá? E aí eu coloquei um fio aonde esse fio faz um ângulo θ com as linhas do campo de força. Então, se você notar aqui, ó, eu tenho a corrente elétrica passando dentro do fio nesse sentido e ele está fazendo um ângulo θ com o campo magnético. Então, eu posso dizer o seguinte, que nessa situação, a força magnética ela vai ser igual ao campo vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. Tá? Então, baseado nessa fórmula, nesse princípio, todos os motores elétricos funcionam. Porém, existem algumas situações que a gente vai ter que ver o que vai acontecer com a força magnética. Bom, a primeira situação seria quando o ângulo formado entre o campo e o condutor fosse um ângulo de 90 graus, certo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, força magnética não é igual a campo vezes corrente vezes comprimento vezes o seno do θ. Só que a gente tem que lembrar que quando θ é igual a 90 graus, o seno de 90 graus é igual a 1. Então, esse cara aqui é 1 e a força magnética fica igual a campo vezes carga vezes corrente vezes comprimento do condutor. Beleza? Isso aqui é muito tranquilo. Agora, a gente tem aqui uma dificuldade de todo mundo, que é exatamente descobrir a direção e o sentido da força magnética, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer pelo princípio ou regra da mão direita ou regra do tapa, tá? A regra da mão direita, ela diz o seguinte, o dedão, né, o dedão do joinha, ele sempre vai estar na direção da corrente elétrica. Os demais dedos da mão, eles vão estar sempre na direção do campo. Tá? Então, guarda isso, é muito importante. E a palma da mão, ela vai indicar a direção e o sentido da força magnética. Tá? Porque o gesto de empurrar a sua mão é exatamente a comparação que a gente tem com a força magnética puxando o corpo. Só que quando a gente fala em regra da mão direita, surge uma dificuldade de você identificar aqueles sinaizinhos da bolinha com X e da bolinha com um pontinho no meio. Então, imagine que você tenha uma flecha, certo? Aonde essa flecha, na parte de trás, ela tem aquelas penas, aquelas aletas que são usadas para dar estabilidade na flecha. Então, se você olhar a flecha por trás, você vai ver exatamente essa posição, as aletas da flecha. Se você olhar a flecha de ponta, né, você vai ver a ponta da flecha. Então,
eu posso dizer o seguinte, que a bolinha com X, ela vai estar entrando no plano. E quando ela tiver a bolinha com um ponto dentro, ela vai estar saindo do plano, beleza? Então, é isso aqui que a gente tem que lembrar. Essa é a regra da mão direita e esse aqui seria a minha situação. Agora, olha só, vamos aplicar a regra da mão direita nessa situação aqui. Se você notar, né, o dedão vai estar apontado para cima e os dedos da sua mão vai estar apontado para cá. Aí, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a palma da minha mão ela vai estar no sentido da folha de papel, do plano do papel. Então, eu posso dizer que a força magnética aqui ela vai ter exatamente essa direção e sentido, ou seja, entrando na folha de papel. Entendeu, galera? É isso que a gente tem que fazer. Agora, imagina a ideia, né? O dedão é o I e esses dedos aqui seriam o nosso B. Aí, o ato de você segurar o fio condutor, sempre lembrando que o dedão está na direção da corrente elétrica, você vai notar o seguinte, que vai surgir em volta do fio condutor, um campo magnético, aonde o campo magnético vai ter exatamente esse sentido aqui quando você vai fechar a mão. Então, ele vai nesse sentido e sair nesse sentido, você fechou a mão no fio. Então, eu posso dizer que aqui eu teria o meu X e aqui eu teria a bolinha com o meu pontinho. Entendeu? Entendeu? Agora, vamos botar isso em um caso interessante. Ó, quando o fio condutor está imerso num campo, quando o B está entrando na folha de papel, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Esses dedos da sua mão seriam um B, por isso que eles estão entrando na folha de papel, e esse aqui seria o nosso I, corrente elétrica. Se você notar, a palma da mão ela está no sentido da esquerda. Então, eu posso dizer que a força magnética está nesse sentido. Então, se eu for representar aqui a força magnética, ela vai estar exatamente nesse sentido. Beleza? Isso é sempre o emprego correto da regra da mão direita, certo? Agora, olha só. Quando o sentido da corrente elétrica está saindo da folha de papel, olha, para onde que vai estar a sua mão, a palma da mão? Ela vai estar para cima. Então, se ela vai estar para cima, imagine a situação, ó. Eu vou ter aqui o B. Ó, o campo está aqui, né? Então, o campo está nesse sentido. Se eu for olhar o condutor, né? Ele vai estar saindo. Então, se ele vai estar saindo, olha só a situação que você vai ter. A sua mão vai estar com a palma da mão virada para cima. Então, aqui eu posso dizer que a força magnética ela está para cima. Beleza? Por quê? Porque a palma da mão está para cima. Beleza? Olha só. A outra situação que a gente poderia analisar é o seguinte. Quando o sentido da corrente elétrica é o mesmo que o do campo B. Então, se você pensar, ó, o campo está aqui, a corrente elétrica está aqui. Qual foi o ângulo formado aqui? A bola. O ângulo formado aqui foi de 0 grau. Então, se eu pegar e pensar que força magnética é igual a campo vezes corrente elétrica vezes comprimento do fio e o seno do ângulo, a gente sabe
que seno de 0 grau é igual a zero. Opa, então eu posso dizer que a força magnética é zero. Agora, a outra situação que eu poderia ter é quando a corrente elétrica está no sentido oposto ao do campo. Se você notar, ela vai formar um ângulo de 180 graus. Então, quando θ for igual a 180 graus, a gente sabe que o seno de 180 graus também é zero. Logo, a força magnética é igual a zero. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado e em breve vou estar postando um vídeo com 2 condutores em paralelo. Beleza? Abraço!